E aí pessoal, tudo bem? Vim fazer esse vídeo aqui porque muita gente me manda dúvidas de como começar uma dieta, de como começar a se alimentar melhor, mudar os hábitos de vida para ter um pouco mais de saúde, como consequência perder peso, ter mais disposição e poder produzir melhor, né? No trabalho, na vida, em casa, enfim, tudo isso. Gente, a alimentação, o alimento é fundamental para a gente. O alimento é aquilo que a gente tem essa frase, né? A gente ouve muito, você é o que você come. E isso faz muito sentido, assim, porque a sua saúde, a sua disposição, o seu corpo mostra aquilo que você come. Então vamos dar umas dicas aqui básicas, dicas gerais para quem não tem contato, né, e não teve oportunidade ainda de passar por um nutricionista, ou um nutrólogo, um endocrinologista, um profissional de saúde que pode te orientar. Então eu vim aqui fazer esse vídeo para te dar os primeiros passos daquilo que você pode fazer para começar a se alimentar melhor. Se você já faz uma dieta, já acompanha com um profissional de saúde, fica aqui também que alguma coisa interessante eu acredito que a gente vai falar aqui e pode servir também para você. Primeira coisa, gente, é a gente controlar o índice glicêmico das nossas refeições. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é o tempo gasto para que um carboidrato seja metabolizado no nosso organismo, seja liberado na forma de glicose e gere o pico de insulina. Porque o que acontece? Quando a gente come um carboidrato, por exemplo, vamos dar exemplo de um pão. Você comeu um pão, ele entrou no seu organismo, ele é metabolizado e quebrado em glicose. Essa glicose gera um sinal para o seu pâncreas produzir insulina, que essa insulina é o que vai fazer com que essa glicose saia do sangue, onde ela está, para dentro da célula, seja a célula do músculo, seja a célula do nosso cérebro, a célula do coração, do fígado, enfim. Todas as nossas células e as nossas reações precisam de energia. E uma das principais fontes é a glicose. Então é isso que é o índice glicêmico, né? É o tempo gasto para isso. Então, se um alimento ele tem alto índice glicêmico, ele vai ser quebrado em glicose e fazer o pico de insulina muito mais rápido. Se ele tem um baixo índice glicêmico, ele faz esse pico de insulina muito mais devagar. Por que é interessante? Porque quando a gente faz um pico de insulina muito rápido, rapidinho você está com fome. Já viu que às vezes você come, por exemplo, um prato de lasanha, né? Ou um prato de macarrão, e da meia hora, uma hora você está morrendo de fome. Por quê? Porque ele é um alimento que tem um alto índice glicêmico. Então ele é quebrado muito rapidamente no nosso organismo, é convertido em glicose, faz a insulina ser liberada de forma rápida e abundante, e logo isso tudo está na célula, é usado na forma de energia ou é estocado e você fica com fome. Então opte por alimentos que tenham baixo índice glicêmico. Como a gente faz isso? Principalmente, né? Eu vou dar uma dica aqui bem básica e assim, bem fácil de fazer. Evite alimentos com farinha branca, gente. Pão, massa, arroz, tudo isso em excesso acaba causando esse efeito que eu tô falando do pico da insulina. Então, primeiro ponto, isso. Evitar alimentos que tenham alto índice glicêmico. O açúcar, gente, eu não vou nem falar, né? É altíssimo o índice glicêmico, não deveria nem existir na nossa dieta, né? Se possível, a gente deveria extinguir. Se você gosta muito, não consegue, está começando, vai devagar, mas vai tirando o açúcar. Isso é extremamente importante e interessante. Outra forma da gente diminuir o índice glicêmico de um alimento é incluindo fibras na refeição. Por exemplo, você vai pesquisar no Google, você vai ver que várias frutas têm um alto índice glicêmico, entre elas o mamão. E aí você fala assim, então eu não posso comer isso. O doutor falou que eu não posso comer alimentos de alto índice glicêmico. Não é assim, gente. Por exemplo, você pode muito bem comer uma fruta, a gente sabe que fruta é saudável, colocada no momento certo, na hora certa. Só que você pode adicionar fibras a ela. Por exemplo, o psyllium, a chia, a aveia. O que a fibra faz nesse alimento? A fibra faz com que o índice glicêmico desse alimento diminua. Então, quando a gente mistura a fibra com um alimento de alto ou médio índice glicêmico, a gente diminui esse índice glicêmico. E aí o alimento se torna mais interessante. Então, é uma outra estratégia. Então, primeiro, evitar farinhas brancas, evitar açúcar. E segundo, adicionar fibras às suas refeições. Isso vai controlar muito o índice glicêmico e é extremamente interessante. Segundo ponto importante para você começar uma dieta, se alimentar melhor, incluir boas gorduras na sua refeição. Onde a gente acha boas gorduras? Abacate, óleo de gergelim, nas castanhas de uma forma geral, castanha de caju, castanha do Pará. São alimentos, gente, que têm excelente fonte de gordura. Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que evitar gordura, mas tem muita gordura boa. A gente tem que evitar a gordura que é uma gordura saturada, gordura hidrogenada, nem pensar.
são essas gorduras. Mas as gorduras boas, as gorduras poliinsaturadas, por exemplo, que a gente encontra no peixe, é extremamente interessante a gente incluir na dieta, incluir no nosso dia a dia, certo? O terceiro ponto que eu quero falar para vocês aqui que eu anotei é não comer muito carboidrato ou muita proteína próximo ao horário de você dormir. Não é um horário interessante. Por quê? Porque a metabolização deles vai dificultar o seu sono, vai impedir o seu sono. Então você vai ter um sono pior. E o sono é fundamental, a gente sabe disso, para uma boa saúde. Então, evite fazer refeições grandes, copiosas nesse horário. Tente comer, eu sempre falo isso, gente, 4 horas antes de dormir. Esse é o ideal. Ah, mas se eu tiver fome nesse intervalo, vamos tomar um chá. A gente pode comer um maracujá ou um caju sem açúcar, que são frutas com baixíssimo índice glicêmico, não vai fazer pico de insulina e às vezes vai te dar um pouco de saciedade, né? Então é isso, não come muito carboidrato, nem muita proteína próximo ao horário de dormir, tá bom? Sempre tentar fazer com que a sua última refeição seja 4 horas antes. Eu sei que nem todo mundo pode, chega muito tarde em casa, então se você é desses que dorme tarde, chega tarde em casa, tente fazer uma refeição mais rica ou maior ali por volta das 5, 6 horas. Faz um lanche mais completo, para que na hora que você chegar em casa ou na hora que você tiver que comer mais tarde da noite, você já esteja mais saciado, né? Inclua muita fibra nesse lanche 5, 6 horas e aí você vai precisar de menos comida para se tornar saciado no período da noite. Quarto ponto que eu quero falar para vocês. Antigamente a gente via muito nas dietas a questão da ceia, né? Hoje em dia a gente entende que a ceia é o quê? É uma estratégia antioxidante que a gente tem que usar. Então a ceia, que é essa refeição entre a janta e o horário de dormir, ela deve ser basicamente uma estratégia antioxidante. Como que a gente faz isso? A gente inclui chás, principalmente, o que é excelente, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui. Chás que vão trazer vários benefícios, vão trazer calma e tem esse potencial antioxidante. Entre eles a gente tem chá de erva doce, chá de camomila, chá de erva cidreira, são chás muito bons que não vão tirar o seu sono e se você consumir na hora certa, não imediatamente na hora de dormir, né, gente? Porque eles têm um efeito diurético. Então vai atrapalhar seu sono que você vai querer acordar toda hora para ir ao banheiro. Então tomando ali umas 2 horas antes de dormir, excelente estratégia. Vai enganar um pouco a sua fome, se você é daquelas pessoas que tem muita fome à noite, e vai te ajudar bastante. Mais um ponto importante, evitar bebida alcoólica. Acho que todo mundo aqui sabe que o álcool, gente, ele assim destrói o nosso corpo, destrói a nossa massa muscular, atrapalha o nosso metabolismo, gera expressão de vários genes que causam doenças no nosso corpo. Então assim, evite ao máximo o álcool. Além disso, o álcool eleva muito o nosso cortisol, que é aquele hormônio que está ligado ao estresse. O cortisol alto gera uma resposta inflamatória crônica no nosso organismo. Isso é péssimo. Isso é uma faísca para que a gente desenvolva doenças. Então, evite o álcool, evite a bebida alcoólica. Quando você está começando uma dieta, eu sempre recomendo isso. Pelo menos 4 semanas sem colocar álcool na boca. Tem que ser assim, gente. Para você poder pelo menos dar um tempo, um descanso para o seu organismo se recuperar. Tá bom? Então vamos lá, evitar a bebida alcoólica. Mais um ponto importante, dormir e acordar cedo. Isso, gente, é uma forma da gente respeitar o nosso ciclo circadiano. Ciclo circadiano é o ciclo do nosso sono. Quando escurece, o nosso organismo ele já foi feito para isso. É quando o nosso cérebro entende que é hora de dormir e ele começa a produção da melatonina. Eita, não consegui falar quase. Melatonina, que é o hormônio do sono, né? O hormônio que te traz descanso. Se você inverte esse ciclo, dorme muito tarde, acorda muito cedo, você não consegue produzir bem isso, e isso é extremamente importante. Além disso, quando você não dorme bem, você acaba gerando mais um fator que gera inflamação crônica, o que é fator para várias doenças, para um estresse oxidativo grande, morte celular, expressão de genes ruins. Então, dormir e acordar cedo. Idealmente, a gente tem que dormir pelo menos 7, 8 horas. E o ideal, mais que 6 horas, e o máximo 8 horas. Também mais que isso não é legal. Mais um ponto importante, considere, né, junto com algum profissional de saúde, igual eu falei para vocês, um endocrinologista, um nutrólogo, um nutricionista, a suplementação de alguns grupos
né, de nutrientes que às vezes você está em falta. Para isso a gente tem que fazer um exame, né, de sangue para a gente poder ver. Então suplementar com vitamina D, ômega 3, magnésio, tudo isso é extremamente interessante, obviamente, se você tem indicação e isso é prescrito por um profissional de saúde. O próximo ponto é comer comida de verdade. Gente, a gente tem que evitar comida industrializada. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas para quem tem dinheiro é fácil fazer dieta. Quem não tem condição não tem como. Isso é uma bela mentira, gente. Por quê? Comida de verdade é muito mais barato. Se você for na feira, for comprar legume, fruta, grãos, você vai ver que é muito mais barato do que você pedir um sanduíche ali na esquina, do que você pedir uma comida industrializada, do que você comprar essas comidas embaladas, lasanha pronta, salgada, isso tudo é muito mais caro, gente. É só você fazer a conta. Faz um teste. Come 15, 20 dias comida de verdade, comida, como eu digo, descasque mais e desembale menos. E faça um teste. Depois fique 15 dias comendo comida embalada. Você vai ver como você vai economizar comendo comida de verdade. Além do que você vai ter muito mais saúde, precisar de menos remédio lá na frente. Então é uma economia a longo prazo, né? O último ponto que eu queria falar para vocês, procurar um profissional de saúde para te auxiliar e te ajudar nessa mudança de estilo de vida, tá bom? Foi um vídeo simples, algumas dicas básicas, mas que nem todo mundo sabe. Espero que você tenha gostado. Vou postar aqui no canal do YouTube. Curte, dá um like, manda para outras pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso possa mudar um pouquinho a sua realidade, a sua vida. Te ajude a ter um incentivo, um estímulo para mudar de vida. Quando a gente se alimenta bem, a gente tem mais saúde, a gente tem mais disposição, a gente fica mais feliz, gente. Isso parece besteira, mas é verdade. E eu te convido para comer melhor, para se alimentar melhor, para cuidar de você, que é um templo. Pense assim, você é um templo e você tem que cuidar do seu templo como se fosse o seu bem mais precioso. Além disso, nós somos templos de Deus. Então a gente tem que cuidar daquilo que Ele nos deu aqui na Terra, tá certo? Um abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.